Olá pessoal, tudo bom? Professor Gabriel aqui com mais uma aulinha para vocês. Vamos lá. Física, deslocamento, distância percorrida. Gente, física, aula de número 5, deslocamento e distância percorrida. O que é deslocamento e o que é distância percorrida? A gente vai descobrir isso aqui agora nesse vídeo e vamos dar sequência no estudo da cinemática. É mais um estudo da física, né? Conceitos de física. Vamos lá. Deslocamento. O deslocamento é quando estudamos cinemática escalar, ficamos ligados à ideia de movimento, posição. São coisas que acontecem diariamente em nosso cotidiano, mas que na maioria das vezes passa despercebido. É muito importante saber a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Então, gente, muito importante saber o que é um deslocamento e o que é uma distância percorrida. A diferença, né? Saber essa diferença. Se a gente não souber essa diferença, vamos fazer confusão na hora de resolver um problema de física. Até um problema de matemática também. Então vamos lá. Definição de deslocamento. Gente, vamos lá. Deslocamento. Esse deslocamento. O que é esse deslocamento? O deslocamento é a medida feita em linha reta entre um ponto de partida, né? Um ponto de partida e o ponto de chegada de um móvel, independente da trajetória percorrida. No deslocamento, o que importa é apenas a posição inicial e a posição final. Pessoal, lembra do estudo de vetores, quando a gente falava que seguiria para o norte e depois para o oeste ou para o leste, e a gente teria que saber qual que é essa distância? Basicamente, deslocamento é isso, ele pega do inicial e vai em uma reta até o final. Ele não quer saber essa trajetória aqui, ele não quer saber essa trajetória, ele quer saber o deslocamento daqui até o final. Veja, ele não quer saber todo o percurso, ele quer saber só o deslocamento em linha reta. Se vocês não sabem, o Pokémon GO, ele também funciona assim, gente. Vocês sabiam disso? Eu vim saber esses dias que o Pokémon GO, aquele joguinho lá, é quando você está caminhando. Digamos que você está aqui, aqui é uma rua, né? Você mora aqui na sua casa e você sai aqui, vira a esquina à direita. Ele não conta esse caminho aqui que você fez, ele conta da onde você estava e faz um vetor aqui, faz um teorema de Pitágoras, e por isso que fica difícil como eu posso dizer, de você conseguir ali evoluir aquele seu ovinho, tal, né? Aquele seu Pokémon que está naquela incubadora, porque ele demora um tempo, ele demora um pouquinho mais. Veja, se você andou isso, depois virou à direita, ele tá fazendo um teorema de Pitágoras ali, tá? Para quem não sabia, é isso. Tá, então vamos lá. Ele falou que o importante é o inicial e a posição final. Então a partida está aqui e a chegada está aqui. Para saber esse deslocamento, pode-se dizer chegada menos partida. A gente costuma usar isso daqui como uma variação, tá, gente? Quando tem um menos, isso aqui é uma variação. Seria o espaço final com o espaço inicial, tá? Essa é uma fórmula, ΔS, tá? Significa a variação do final menos o inicial, que é isso aqui em linguagem, e no português mais claro, né? Beleza. Não entendi muito não, mas agora você vai entender, pessoal, tenho certeza. Distância percorrida. Distância percorrida é toda essa trajetória aqui, Veja, digamos que você andou tudo isso aqui, como eu falei no Pokémon GO. Olha como você andou, e você chegou aqui, o Pokémon GO só vai contar o deslocamento. Ele não vai contar a distância percorrida. Infelizmente, pessoal, é isso mesmo. Então, veja, a distância percorrida, para você ver que eu nem precisei ler isso aqui, o próprio gráfico ele já mostra, né? Voltando lá, deslocamento. Deslocamento é a partida e a chegada, né? Seria a chegada menos a partida, é uma conta que a gente faz. Eu falo uma conta, pessoal, porque vocês vão perceber quando aparecer um exercício, tá?
Por enquanto aceita só aquela variação da chegada menos a partida. E a distância percorrida normalmente ele não pede, na verdade, né, nos problemas. Raramente ele pede isso daqui. Ele sempre pede esse deslocamento, tá? Porque aqui a gente precisa fazer esse cálculo. Então, ó, distância percorrida, como o próprio nome diz, é medida de toda a trajetória, de todo o trajeto percorrido por um móvel. Ou seja, quanto maior for a trajetória, maior será a distância percorrida. A distância é uma grandeza escalar. Então, vamos lá, a distância é uma grandeza escalar. A gente conta, né? Dá para contar. Portanto, o seu valor tem que ser maior ou igual a zero. Tá. Vamos para o próximo slide aqui, ó. Atenção! Nos problemas de física que envolvem os conceitos de deslocamento, a distância percorrida é muito comum haver confusão entre eles. Então, pessoal, não confunda distância percorrida e deslocamento. Deslocamento é aquele final menos inicial. E distância percorrida é toda a trajetória. Vamos lá, agora vocês vão entender melhor isso aqui, que é muito fácil, tá, gente? É mais facinho do que o que a gente tem feito até agora. Ó, lembre-se sempre que o deslocamento é uma linha reta. Logo, a distância percorrida será uma curva, por exemplo. Então, isso aqui é batata. Linha reta vai ser sempre o deslocamento. A distância percorrida vai ser uma curva. Então, vamos lá. Primeiro exercício. Um carro se desloca ao ponto A até o ponto B, sabendo que o ponto A é igual a 0 km e o ponto B é igual a 100 km. Qual é o deslocamento? Pessoal, como eu falei, deslocamento, agora a gente vai usar as contas. Ó, deslocamento. Quilômetro 0, quilômetro 50, quilômetro 100. Ele vai do 0 ao 100. Então, ó, final é essa, espaço final, e o espaço inicial. A fórmula é espaço final, né? Então, vamos fazer o final aqui, menos o inicial. Quem que é isso aqui mesmo? Vamos lá. É 100, o final é o 100, onde ele vai chegar no 100, menos o 0. E 100 menos o 0 é quanto? 100. Ô, mas isso é muito fácil. Se ele tá do 0 até o 100, é 100 mesmo, né? Pessoal, assim fica mais fácil mesmo de fazer de cabeça, quando você entende a lógica. Mas você quer ver agora? Próximo exercício vocês vão ver aqui, ó. Tem um exemplo aqui embaixo. Veja, aqui ele só está falando sobre o que eu acabei de fazer, tá, gente? Muito fácil, muito simples. Mas, ó, do mesmo modo que o carro poderia ter partido do quilômetro 20, a ideia para calcular seria a mesma. Digamos que ele está aqui no 0, aí 10, 20, 30, 40, 50. Então, o 20 está aqui, ó. Bom, ó, 20, você saiu do 20 agora, tá? Ó, saímos do 20. O exemplo falou, quilômetro 20. A gente vai fazer o quê? Conta de 10 em 10, ó. 10, 20, 30. E agora, não sei. Aí você vai contar e vai se perder e vai errar. Mas se usar a fórmula, olha o que acontece se usar a fórmula. Qual que é a fórmula mesmo? Final menos inicial é 100. Vamos aqui de novo. 100 menos quem? Menos 20. 100 menos 20 é quanto, gente? 80. É isso mesmo. Vê como é mais fácil. Aqui, ó, quilômetro 100 menos o inicial, que é 20, dá o nosso quilômetro 80. Então, é isso, pessoal. Muito fácil o exercício, muito tranquilo. Agora vamos começar aqui com um probleminha mais difícil. Estamos aqui em 8 minutos. Vamos lá. Considere uma trajetória retilínea. Uma partícula em movimento passa por várias posições. Considere-se que deslocamento, a distância medida entre as posições final e inicial. Ó, já está te falando, usa a fórmula. O espaço percorrido D é determinado pela soma dos módulos dos deslocamentos parciais. Na trajetória retilínea, se o movimento tem sempre o mesmo sentido, o módulo do deslocamento é igual à medida do espaço percorrido. Então ele está falando o que é espaço percorrido e está falando da trajetória e blá 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 blá. A gente já aprendeu isso. Então vamos para a conta, né? Vamos para a conta. Ó. Considere, aqui está a pergunta, tá, gente? Deixa eu achar meu mouse aqui, achei o mouse. Aqui está a pergunta, aqui foi só uma explicaçãozinha. Ó, considere que a partícula tenha passado na posição B a J. Então estamos no B. Olha, ele está na posição menos 2, hein? Aí ferrou. E foi até a J, que é o 6. Então você vai ter que contar ou de 1 em 1,
que eu não aconselho fazer isso, porque normalmente, isso aqui é uma explicação, né? Tá facinho, né? Agora, quando tiver de 20, 300, 400, 1000 espaço, aí eu quero ver vocês contar de um em um. Não dá. Mas, ó, pode-se determinar o deslocamento pela variação da posição. Lembra da variação? O que usa a variação é o deslocamento. Final menos inicial, ó. Esse S aqui, gente, é o espaço. Esse D é o delta, tá, ó. Porque não deu para colocar o triângulo, então o D é aquele delta lá, o triângulo. O triângulo significa variação, menor menos o maior, tá? Isso na matemática e na física. Do J, que é o final, menos o B, que é o inicial. Olha lá, veja aqui, ó, coloca o 6 aqui, ó. Pega o 6 do J, coloca aqui. Esse é o inicial. Pega o 2, olha o 2zinho aqui, ó. Só que aqui não é 2 não, é menos 2. Você coloca o menos 2 aqui, ó. Menos 2. E a fórmula já tem o menos. E vocês sabem que menos com menos vai dar o quê? Menos com menos dá mais. Então vai ficar 6 mais 2. 6 mais 2 é 8. Por que menos com menos dá mais? É aquele negócio, gente, regra de sinal. Menos com menos dá mais. Então 2 mais 6, 8. É isso, tá, gente? Tranquilo aí? Agora, pessoal, isso é o deslocamento, tá? Basicamente vocês farão alguns exercícios sobre isso na próxima semana, mas vai ter mais um videozinho onde eu vou explicar. Bom, o último aqui, ó, último exemplo. Caso ocorra alteração no sentido do movimento no deslocamento, não será igual à distância percorrida. A gente já sabe disso, que o deslocamento ele é diferente da distância percorrida. A gente sabe que a distância percorrida é ele todo, né? Todo. E o deslocamento é uma linha reta, né? Então veja aqui que a gente vai ver bem como que é isso. Considere uma partícula que passa do ponto B. Então a gente sai do ponto B, ó. Saímos do ponto B para a posição J. Então a gente foi até J. A gente foi até aqui. Em seguida para G. Então G é o final, ó. Foi a última coisa que a gente fez. Então pode-se determinar o deslocamento pela variação da posição do móvel. A gente sabe que, né? Eu sei que tá aqui, a gente fazer aqui do lado, ó. É o final menos inicial, não é? Ó, o inicial é esse, o final é o G, é o 3. Esquece esse do meio aqui, tá? Porque ele pode fazer quantos trajetos for. O que importa é o para o deslocamento é o inicial e o final. Então, ó, 3, onde é o G, o final, menos 2, que é o início, né? O inicial é o último, é final menos inicial, sempre assim. E, ó, menos com menos dá mais, então temos mais 2 mais 3 é igual a 5. 5 metros, porque está em metros, tá? A distância aqui, ó, tá marcando que é em metros. Veja o que aconteceu aqui, ó. Foi isso que ele quis dizer. Então isso aqui é o deslocamento, tá? Deslocamento, final inicial. Mas a distância percorrida agora vai dar uma bugada, porque é possível achar isso. A gente vai ter que fazer separadamente todas as nossas... ó, veja aqui, ó. Distância percorrida será determinada pela soma dos módulos dos deslocamentos. Pera aí, deslocamento, é isso mesmo, gente. Então vamos fazer deslocamentos parciais. Vamos fazer em partes. Essa é a parte mais difícil, tá, gente? Disso que eu estou explicando. Mas não é tão difícil, não, porque a gente já fez isso aqui. Então, para fazer de novo, não tem problema. Só que a gente vai fazer do B e o J. Ó, fazer o B e o J. Vai fazer do B e o J primeiro. E depois vai somar, porque a gente andou isso, mas também andou isso, tá bom? Então, vamos somar isso aqui, ó. Final, que é o 6, menos o menos 2, que é o 8. Que é o 2, né? Menos com menos dá mais. E 6. E 6 mais 2 é 8. Esse foi o deslocamento aqui, ó. Agora a gente vai fazer do J, que foi o inicial, e passamos para o G. E a gente vai somar tudo depois, tá, gente? Ó. Então vamos lá. O inicial é 6, então é menos 6. O final é 3. E agora? Então, gente, agora chegou a hora da pegadinha, tá? Porque, ó, 3 menos 6 dá menos 3, né? Ó,
Mas, pessoal, vamos lá. Veja que tá tudo positivo, né? E ele vai ficar negativo aqui mesmo. Só que tem um porém. Tem um porém. Final menos inicial. A gente precisa fazer tudo em módulo, tá? Claro que esse primeiro aqui é assim mesmo, ó. Vai dar 3. Vamos com calma, ó. 3 menos 6 a gente faz normal, como a gente sempre fez. 3 menos 6 é menos 3, tá? Ó. Vamos colocar aqui embaixo menos 3. Só que aqui, porém, todavia, ele deixou bem coisadinho aqui, ó. Ficou bem escondidinho. Tem um porém. Veja que essas barrinhas só apareceu aqui, ó. Essas barrinhas têm um significado muito importante. Todo número que ficar dentro de uma barrinha, mesmo negativo ou mesmo positivo, ela sai de lá sempre positiva, tá? Ó. Esse módulo obriga a que seja, por isso que ele fala soma dos módulos, soma dos módulos. O módulo é essas barrinhas, tá, gente? Isso que quer dizer essa palavra módulo. Então, ó, esse menos 3 que a gente encontrou aqui, verdade, isso é fato, é menos 3, só que ele está dentro de um módulo, e o 8 também. Então, esse módulo vai sair positivo. Então, 3 negativo vira positivo. E por que mais pro e não menos? Pessoal, esse menos era do deslocamento parcial. A gente fez aqui, depois fez aqui, ó. Não tem o que a gente faz. Qual é a conta que a gente tem que fazer? Você andou isso e andou mais esse daqui, ó, do J até o G. Se você andou mais, você escreve o que você andou, né? Então, quanto que a gente andou? Já que os dois estão positivos, nós andamos 11, tá? Ó. 11. Eu sei que tá meio que apagado aqui por causa do Windows, que tá aqui ativar o Windows, tá? Mas deu 11. É isso, pessoal. O que eu tenho para mostrar para vocês era isso daqui. Espero que vocês tenham gostado. Os exercícios vão ser simples mesmo, é assim, não é tão simples, claro, porque eu vou botar exercício de Enem, de faculdade, de universidade, mas ensino médio é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, fiz com muito carinho pra vocês aqui. Deixa eu ver, mostrar meu rostinho aqui. Cadê aqui? Aí. Até a próxima, gente. Não esquece de deixar o like aí, ó. Deixar o like e curtir aí, viu, gente? Ó, se inscrever no canal e até mais, pessoal.